Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16. E eu vou fazer a leitura do verso 19 ao verso 31. Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao verso 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Eu quero meditar com os irmãos nesta noite sobre um engano chamado reencarnação. As religiões propõem certos tipos de comportamento e soluções que levam o homem ao engano. E um dos maiores enganos que se tem nesse tempo presente chama-se reencarnar. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 48, ele diz assim: ser perfeito, como eu sou perfeito, ou como é perfeito o meu Pai que está nos céus. Quando se fala numa religião de tempos, que se diz científica, começa a se dizer, bem, você vai se aperfeiçoando por vidas contínuas. E o Senhor, na sua palavra, ele diz: eu lhe dou vida abundante hoje. Eu te dou vida agora, para que essa vida seja perfeita. Nesse texto que nós olhamos, eu quero fazer algumas coisas para nós olharmos com mais profundidade esses enganos propostos pelo homem que levam esse homem ao engano. E esse homem sempre se afasta, porque ele fala: não, isso vai acontecer, a minha melhoria vai acontecer lá na frente. A primeira coisa é que o homem só tem um corpo. Ele não tem um corpo, e depois um outro corpo, e depois um outro corpo. Quando Deus criou o homem do pó da terra, o tornou alma vivente. Gênesis 2:7, você pode olhar na sua Bíblia. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem recebeu um corpo, o invólucro, a alma, o psique, que é a vida do homem, e um espírito, que era
pneuma, o contato dele com Deus. Nessas três, o homem sendo tricotômico, três partes que formam um, esse homem foi o homem que Deus criou, Adão. Ele tinha essas três partes. Quando Adão pecou, ou seja, o pecado de Adão é entregar o domínio que era dele, nós conversávamos um pouco antes do culto, sobre essa questão do que é entregar domínio. As pessoas sempre, quando pensam em pecado aquela malcriação de criança. Não entendeu que pecado é uma força de Satanás com poder destrutivo. A terra toda sofre por causa do pecado. A terra está devastada por causa do pecado. Toda a crosta terrestre sofre por causa do pecado. Tanto é que o Senhor vai fazer uma modificação de tudo isso que acontece. Por que acontecem esses fenômenos todos naturais que estão matando o próprio homem? Exatamente porque o mundo jaz no maligno. O mal está no mundo e o mal faz isso. Deus não fez o mundo para ter acomodação da crosta terrestre, não. Da mesma maneira que lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, Ele fez com que essa terra fosse boa, e veio Satanás e destruiu isso tudo. E no verso 2 de Gênesis 1 diz assim: a terra ficou sem forma e vazia. Exatamente porque Satanás impera no mundo. Porque o homem que tinha esse domínio entregou esse domínio a Satanás. O homem não estava sujeito às forças da natureza. O homem determinava sobre a força da natureza. Nós estávamos falando exatamente sobre isso. Esse domínio foi dado a Satanás e Satanás usa dele. Os principados e potestades do ar usam isso contra o próprio homem, porque a finalidade de Satanás é roubar, matar e destruir. Destruir tudo. Mas esse domínio era do homem. Vamos dizer, por exemplo, o homem determinava: hoje chove, chovia. Hoje não chove, não chove. Porque todas as coisas foram colocadas na mão do homem, e o homem pegou isso e entregou a Satanás. Esse homem que Deus criou dessa maneira, quando ele caiu, ele perdeu esse domínio, ele ficou de dominante para dominado. Por isso que os homens sofrem todas essas mazelas que o mundo hoje vê. Ele ficou um corpo vivo, uma alma viva e um espírito morto. Por isso que o Senhor Jesus falou: e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Quando o homem tem o ato reprodutivo dele, quando um óvulo é fecundado, não é só um corpo que começa a ser formado ali, também se forma uma alma. É um corpo e uma alma. Cada vez que se forma um desse, é um novo ser. Adão era corpo, alma e espírito. Depois da queda ficou corpo vivo, alma viva e espírito morto. Eva, corpo vivo, alma viva, espírito morto. Eles reproduziram e tiveram filhos. Filho, corpo vivo, alma viva, espírito morto. Mas o espírito que estava em Abel e o espírito de Caim, a alma deles era uma outra alma, exatamente porque Deus deu essa capacidade do homem reproduzir. A capacidade reprodutiva do homem não tem uma interferência externa. Essa capacidade é colocada no homem para que ele reproduza. Então cria um corpo e cria uma alma. À medida que aquele ato físico acontece de um espermatozoide fecundar um óvulo, quando acontece aquilo ali, deflagra esse processo de criar um corpo, que está em formação, e uma alma. Por isso que a gente tem que pensar sobre essa questão seriamente de aborto. Porque o pessoal pensa que aborto é tirar um corpo. Não é tirar um corpo, é tirar uma vida. Que ali gerou vida. Bem, mas a nossa questão aqui é olhar que o homem tem um próprio corpo que Deus colocou para ele. O corpo do homem será sempre dele. Embora nós achemos que um homem, quando morre, o seu corpo vai para o cemitério e decompõe, a palavra de Deus vai mostrando claramente que esse homem vai receber esse corpo de volta. Esse corpo vai ser um corpo restaurado ao homem. O homem não foi feito para viver sem corpo, ele não foi feito para viver com alma, ele foi feito para viver com um corpo. E ele é julgado também com esse corpo. A Bíblia fala não em reencarnação, mas ele fala em ressuscitar.
Ressuscitar significa voltar àquela vida, a mesma vida que ele tinha. E não reencarnar. Reencarnar significa ele pega aquela alma, vai para outro corpo e nasce de novo e cresce, e depois sai dali, vai para um outro corpo, nasce de novo e cresce. A Bíblia não fala em absolutamente nada disso. Ela fala em ressuscitar, ou seja, voltar à vida daquele homem. E a Bíblia fala basicamente em duas ressurreições. A primeira ressurreição, que a Bíblia chama, é a ressurreição dos santos, daqueles que morreram em Cristo. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 20, versos de 4 a 6. Fala assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A Bíblia fala nessas duas ressurreições. Na primeira ressurreição, aqueles que foram regenerados em Cristo Jesus, receberam nessa vida a vida de Cristo. Quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, ele me atraiu a morrer com ele. Ele não chegou e simplesmente morreu em meu lugar. João 12:32 diz que eu fui atraído a morrer com ele para matar essa geração condenada de Adão. E quando ele ressuscitou, eu ressurgi com a vida dele, conforme Gálatas 2:20. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Essa vida que agora tenho, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Esse é o regenerado. Esse é aquele que no dia em que for arrebatado, o seu corpo, se estiver vivo, será transformado de um corpo mortal num corpo glorioso, subirá a encontrar com o Senhor, ou se ele tiver morrido nessa vida aqui, ressurgirá com o corpo que ele tinha. Esse corpo não se livra mais. Se lembra bem de Jesus, que para nos salvar, para nos regenerar, ele veio a esse mundo, ele era espírito e assumiu a forma de um corpo humano. E esse corpo humano fica para sempre. É o corpo de Cristo. E ele subiu, quando falaram para ele, quando ele estava sendo elevado aos céus, falou: olha, da mesma maneira que você viu ele subir, ele vai descer, com aquele mesmo corpo. Então o homem não tem vários corpos, esse corpo é seu. Eu acredito que ele vai melhorar esse corpo. Algumas coisas que são ruins nele, que ficaram mal feitas por causa do pecado, ele vai melhorar, mas será o corpo, digo o pecado não mundo, não o pecado na pessoa. E ele vai receber esse corpo. Esse corpo é o propósito de Deus para a minha vida, porque Deus não criou uma alma, ele não criou um espírito, ele criou um corpo. Do pó da terra ele fez um corpo e assoprou nesse corpo o fôlego de vida e fez isso aí, desse aí uma alma vivente. Lá em Lucas 20, versos 34 e 35, quando falava sobre casar, dar-se em casamento, respondeu Jesus e disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem se dar em casamento. Ou seja, aqueles que hão de ressuscitar. A Bíblia sempre está falando a palavra ressuscitar, ou seja, tornar a vida, incorporar aquilo que ele foi criado. Eu nasci, cresci, envelheci e morri. Ressuscitando, eu recebo de novo um corpo
que é aquele corpo que eu nasci, retificado pelo Senhor, mas é aquele corpo. Não vai ficar sem corpo, ninguém vai ser alma. Até que a plenitude dos tempos seja feita, ele receberá um corpo. Até a palavra de Deus diz, os mansos herdarão a terra. O homem não foi feito para viver no céu, o homem foi feito para viver na terra. E esse é o propósito de Deus para esse homem. Passando lá para 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, ainda falando sobre essa questão da ressurreição dos santos, a primeira ressurreição, 1 Coríntios 15, 52, a palavra de Deus diz assim, no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O homem que estiver vivo, ele é transformado tendo um corpo. Ele vai estar diante do Senhor tendo um corpo. E ele voltará com o Senhor Jesus tendo um corpo. O homem não ficará sem corpo, não é alma penada, não. O homem terá essa mesma forma porque Deus o criou à imagem e semelhança de Deus. Então isso é a primeira ressurreição dos santos. Mas a palavra de Deus fala que tem uma segunda ressurreição. Aqueles que nós lemos no texto de Apocalipse, fala, mas uns não ressuscitaram. Esses são aqueles que não foram regenerados em Cristo, que em vez de ter ido para o seio de Abraão, foram para o Hades. E esses não ressuscitam na primeira ressurreição. Esses vão ressuscitar para o juízo final. No juízo final, o homem vai receber um corpo para ele ser jogado no inferno com corpo. É isso que nós temos que entender bem. O homem não vai se livrar de corpo. Então ele não vai ter uma alma com vários corpos. Ele terá uma alma e um corpo, porque foi assim selado por Deus. Apocalipse 20, 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a Bíblia não fala em outra coisa a não ser em ressurreição. Uma primeira ressurreição e uma segunda ressurreição, mas sempre trazendo a alma volta ao corpo com que ele foi gerado. Se você nasceu com esse corpo vai ser transformado, esse corpo que é corruptível, ou seja, que envelhece, que tem uma série de coisas, vai se tornar incorruptível, ele não vai ter mais envelhecimento, nada disso, e ele vai ser perfeito, mas esse é o corpo. Não corpos, mas corpo. O homem morre uma só vez, e o seu destino é traçado em vida. Lá em Hebreus capítulo 9, verso 27, fisicamente esse homem morre uma só vez. E quando a Bíblia fala segunda morte, está falando da separação, a palavra é separação de Deus. E como aos homens, Hebreus 9, 27, está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus, capítulo 9, verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Nessa parábola que lemos do rico e Lázaro, vocês observem bem que os dois morreram. Não é porque o outro era rico e porque o outro era pobre, o pobre foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades, para o inferno, que é a mesma palavra. Significa que um era uma nova criatura e o outro não era, embora estivesse nesse mundo com uma aparência de desgarrado, de largado. Diz que um estava vivendo regaladamente, estava vivendo aquilo que era o seu propósito, os seus desejos. O outro estava vivendo a vida que Deus tinha permitido que ele vivesse. Mas os dois saíram com os destinos traçados. Eles morreram, um foi
para o inferno, o outro foi para o seio de Abraão. Então ficou claro que eles morreram uma vez e ficaram lá. E o interessante nessa parábola é que mostra que não há deslocamento entre os lugares que foram destinados. Observa o verso 26, dizendo assim, dessa parábola lá de Lucas 16. Abre de novo lá em Lucas 16, no verso 26. A parábola mostra que os dois estavam em lugares diferentes e que não podiam transitar entre esses lugares. O verso 26 diz assim: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não há comunicação, nem troca de lugar naquilo que já foi traçado pelo homem. Primeiro, o homem morre uma vez. Segundo, o destino dele é traçado em vida e ele vai para esse lugar. E outra característica que essa parábola mostra, que é esclarecedora, é que não há retorno do morto à terra a não ser por ressurreição. E ressurreição significa voltar à mesma vida, voltar a ser o mesmo ser que era antes. Morre o Jader, aí o Jader morreu, ficou lá. Pela vontade de Deus, ressurge o Jader, ressuscita o Jader. Volta quem? Jader. Não volta de lá Cleópatra. Volta de lá Jader. Por quê? Porque a alma Jader, no corpo Jader, formam uma unidade. Essa unidade, por causa do pecado, ela foi separada, que não era o propósito de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que o último inimigo a ser destruído é a morte, porque a morte não vem de Deus, a morte é do diabo. E Deus veio para que nós tivéssemos vida, vida pertence a Deus. E essa unidade precisa ser reintegrada, e essa unidade é reintegrada porque Deus criou o homem tendo corpo. Então lá no verso 27, quando mostra que só há retorno à terra pela ressurreição, e disse ele, o rico falando a Abraão, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai. O mandes a casa de meu pai. O rico pedindo para mandar a casa de meu pai. Por quê? Porque o rico queria anunciar aos seus irmãos que havia um destino terrível. E disse mais por quê? No verso 28, pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Morto pode ressuscitar, mas nunca reencarnar. No verso 31, porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, a ênfase que nós queremos dar, e esse texto mostra claramente, é livrar do engano que há possibilidade da pessoa, bem, nessa vida ela não foi muito bem sucedida, ele foi muito mal, então ele volta numa outra vida adiante. Esse é o engano que coloca, porque Deus nos faz perfeitos nessa vida. Deus transforma a nossa vida nessa vida. Quando ele falou a Nicodemos, ele falou, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos falou assim, mas eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe para nascer. Ele falou que nasce da carne é carne. Isso você já nasceu, você é Nicodemos. Corpo de Nicodemos com alma de Nicodemos. O que você precisa ter é vida de Cristo nesse corpo com essa alma de Nicodemos, para que saia de uma geração de Adão para que seja geração de Cristo. Essa é a diferença que tem. Por isso que o Senhor disse, eu vim para que tenham vida. Vida de Cristo é vida perfeita nessa vida, para que ele tenha vida aqui. E não vida por passar várias vezes. Se você pegar uma roupa suja, lavar numa água, a água fica suja. Mas se você pegar uma roupa suja numa água suja e lavar, a roupa não fica limpa. Aí você fala, não, mas eu vou passar a roupa de novo na água suja. Esse mundo jaz
no maligno. Esse mundo não tem por ele qualquer condição de aperfeiçoar qualquer pessoa, porque cada vez que ele andar nesse mundo, ele está debaixo do mal. Mas nesse mundo nós somos livres, por isso que o Senhor Jesus falou claramente, falou, Pai, eles não são desse mundo. Por quê? Porque nasceram de novo. São geração de Cristo. A perfeição vem aqui e não por estágios futuros. Esse é o engano, para que a pessoa, ao experimentar a vida aqui, chegue falando, mas na outra vida eu vou ser aperfeiçoado. Morre e vai para o inferno, fica lá no tormento. Porque o destino dele é traçado em vida. Um exemplo disso daí, quando a gente vê aquela ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria, o Senhor sempre fala dele dizendo assim, por exemplo, João 11, versos 43 e 44, quando Jesus fez esse milagre trazendo Lázaro de volta à vida na terra. Evangelho de João, capítulo 11, versos 43 e 44. Diz assim, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu. Quem saiu? O defunto. Quem é o defunto? Lázaro. Tanto é que lá, passando do João 11 para João 12, nós voltamos depois a João 11, sempre quando se falava Lázaro, quem é Lázaro? Aquele que morreu. Fala assim, foi pois Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Quando o Senhor Jesus fez o milagre sobre Lázaro, trouxe a alma de Lázaro e juntou a um corpo em putrefação, que já estava, o pessoal diz, olha, já está cheirando mal. Mas o Senhor Jesus fez aquele corpo ser restaurado e juntou a alma àquele corpo. E quem saiu lá foi Lázaro. Quem tinha morrido era Lázaro. E quando olharam para Lázaro, quem é lá? Aquele que morreu, aquele ali é o que morreu. E as pessoas gostavam, se você olhar lá, as pessoas gostavam de ir na reunião para ver o que morreu. Olhar para lá, quem é aquele lá? Aquele que morreu. Todo mundo é curioso, né? Queria saber logo o que tinha morrido. Não há essa falácia, esse engano que tem permeado e feito as pessoas errarem nesse mundo, chamado reencarnação. Não se reencarna. A vida de Cristo se manifesta aqui. E o homem sai dessa vida com um destino traçado. Se ele é geração de Adão, naturalmente ele vai para o inferno, porque a geração é toda corrompida, sendo bom, sendo ruim, sendo meliante ou sendo um grande humanista, tendo feito um grande bem para a sociedade, ou tendo sido a pior desgraça para a sociedade, ele vai para o mesmo lugar por questão de destinação. E se ele é uma nova criatura em Cristo, ele já tem uma destinação. A destinação é ser filho de Deus. Então ele vai para onde está o Senhor. E o interessante nós observarmos isso, que aquele que vai reinar aqui na terra, ou aquele que vai viver aqui na terra depois de tudo restaurado, é aquele que foi regenerado. Porque vai ser a terra de novo, como Deus havia criado lá no princípio, sem as mazelas e o mal do pecado, porque Satanás não estará mais agindo na terra e não haverá mais nada disso. Todo o mal foi destruído. Eu quero, só para nós terminarmos, olhar um caso que as pessoas começam a colocar para tentar falar usando a Bíblia. Porque todos esses que vieram, Kardec, todo esse pessoal começou a ler o Evangelho. E do Evangelho eles entraram para o engano, e do engano levaram outros ao engano, e levam multidões ao engano, porque as pessoas gostam do engano. O homem gosta de ser enganado. Ele pensa que dois concordarem a respeito de alguma coisa que é errada, aquilo passa a ser certo. O fato deles não crerem, e o diabo coloca isso na mente das pessoas, ele se levanta contra tudo que é conhecimento de Deus, para instalar o engano na cabeça das pessoas. As pessoas são capazes de crer em coisas absurdas e não crer na simplicidade do Evangelho de Cristo. Então eles pegaram esse Evangelho e foram deturpando o Evangelho. E um dos casos que mais se coloca é a questão de Elias e João Batista.
Porque lá em Malaquias, capítulo 4, verso 5, diz assim a palavra de Deus. Malaquias, capítulo 4, verso 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E as pessoas diziam, mas Elias então vai reencarnar. Mas esqueceram que Elias nem morreu. Se voltarmos lá ao livro de Reis, 2 Reis, capítulo 2, verso 11, diz assim, e sucedeu que indo, eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias foi levado em vida. E mais ainda, nós vamos verificar que o Senhor Jesus, quando olhou para João Batista, ele falou assim, olha, esse aqui é o Elias que havia de vir. Lá em Mateus capítulo 11, versos 12 a 14, está dizendo que Elias e João Batista vieram no mesmo espírito profético, ou seja, clamaram no deserto. Mateus 11, 12 a 14. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Aí fala, bem, então houve o seguinte, Elias reencarnou em João Batista, mas no mesmo período em que João Batista pregava, havia o ministério dele, a palavra de Deus lá no livro de Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 2 a 4, diz que Elias apareceu no Monte da Transfiguração. E aí? Era Elias ou João Batista? Era Elias. E como é que a alma fez? Diz assim, 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou às sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo, brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. Todo esse engano se coloca para que o homem não entenda que ele é regenerado nessa vida. Que a única vida que ele tem para viver sobre a terra é essa vida. E que o Senhor Jesus não se vestiu de homem para fazer com que esse homem fosse um religioso e que fosse uma pessoa que ia se aperfeiçoar em várias vidas. A palavra de Deus diz, primeiro o homem ressuscita. Não há qualquer reencarnação. O homem é dado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Ele já sai dessa vida com o juízo traçado. Eu vejo as pessoas gastarem em jornal missa de 7º dia para tirar o homem de um lugar para ir para outro. Não há como passar. Ele já saiu dessa vida destinado para onde ele, em vida, teve a opção ou ser uma nova criatura em Cristo ou continuar a velha criatura. A velha criatura tem como destino final o inferno. E a nova criatura tem como destino final, nessa fase até que haja o juízo, o céu. Porque são do Senhor Jesus, são características dessa pessoa. Não há qualquer outra possibilidade de aperfeiçoamento senão em Cristo. Só há vida de verdade em Cristo Jesus. E esse engano tem sido espalhado aos homens para que os homens entrem nele e não conheçam a Jesus. Não creiam que o Senhor Jesus é poderoso para fazer essa obra na vida do homem. Engano é o que leva o homem ao erro.
E o engano da palavra de Deus, usando a palavra de Deus, leva esse homem profundamente a um erro. O homem só morre uma vez, vindo o juízo. Uma alma, ela é sempre formada no contato com o corpo. Quando o Senhor fez o corpo, soprou sobre ele o fôlego de vida e fez esse homem uma alma vivente. O homem é uma alma vivente. E essa alma só é vivente nessa ligação, nessa interação desse corpo com essa alma. Por isso o Senhor Jesus, quando fizer todas as coisas, Ele vai devolver o corpo a essa alma, para que essa alma fique, se ela for do Senhor, para viver na terra continuamente. E vai devolver um corpo a uma alma que já estava no Hades, para que seja jogado o conjunto no inferno. Por isso a palavra de Deus fala do juízo final. O juízo final nada mais é do que a junção disso tudo para que esse conjunto seja jogado lá. Até a palavra de Deus diz que o Hades e o inferno serão jogados no lago de fogo e enxofre. Essa palavra é bom para que nós caminhemos sobre ela e verifiquemos como o inimigo das nossas almas leva o homem ao engano. E como o engano leva o homem a viver nesse mundo desordenadamente. O Senhor Jesus veio para nos dar vida. E vida aqui. O salmista dizia, eu pereceria sem dúvida, se não visse os bens do Senhor, os benefícios do Senhor aqui na terra dos viventes. Amém? Deus faça essa obra na vida de cada um. Sim, Raquel? Morreu. Sim. Mas é Moisés. Apareceu. Não, ele apareceu dando a visão de que era Moisés. Na figura, como anjo, por exemplo, o anjo não tem corpo. Anjo não é corpóreo, o anjo é espírito. E os anjos, quando apareceram, por exemplo, a Ló, eles apareceram na forma de um homem. Tanto é que aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra, como eram devassos, queriam estuprar os anjos. Não é isso que está lá na Bíblia? O que nos interessa verificar é que essa interação é corpo e alma formam o homem. O homem não é um pedaço. A alma não é o homem. O corpo não é o homem. O que é o homem? Corpo e alma. E o que é o regenerado? Corpo, alma e espírito. Qual é a diferença entre o regenerado e o ímpio? O ímpio não tem espírito vivo. O regenerado tem um espírito vivo. Mas esse sujeito que morreu, a alma que está lá no céu não é um homem, aquilo é a alma de um homem. Quando todos receberem o corpo de volta, eles serão novamente homens, porque esse é o desejo de Deus. Por isso que o Senhor fez esse plano todo de regeneração do homem, para que o homem volte a ser homem. Ele criou como homem, para que em todo tempo seja homem. Amém? Ficou claro? Então, quando você ouvir falar alguma coisa desse tipo, você pode jogar para o lado que é uma falácia, um engano. Deus abençoe a cada um dos irmãos para que nós nos firmemos cada vez mais na sua palavra e no seu poder e não saiamos, nem sejamos enganados por outro tipo de coisa. Eu creio que ninguém seria enganado aqui por questão de reencarnação, mas para entender como é a astúcia do inimigo para levar a pessoa ao engano. Amém? Deus abençoe a cada um, dê um resto de semana na presença dele.